amigos, mais uma vez de volta com vocês aí para o nosso projeto Compartilhar, compartilhando com você a palavra de Deus das histórias do Antigo Testamento. Estamos encerrando agora o ciclo do Antigo Testamento, hoje já vamos para as últimas histórias. Está dentro de um programa nosso de relembrar as histórias do Antigo Testamento. Começamos já há algum tempo, ano passado, e agora estamos indo para o final dessa primeira jornada aí. Depois vamos para o Novo Testamento. Mas então, o que nós temos hoje? Estávamos aí no último encontro nosso falando sobre o cativeiro babilônico, e Daniel e toda aquela história que estava envolvendo esses profetas lá do Antigo Testamento. Agora nós vamos indo para o final. Está terminando o exílio do exílio babilônico, aquele período em que o povo ficou sob o comando das autoridades lá de outra nação. Foram sujeitos, foram levados como escravos para outra nação. Nós vamos ver então que existe esse registro, está no livro de Esdras, capítulo 1 e 9, e Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 6, depois se você quiser dar uma olhadinha e conferir em casa aí na sua Bíblia. A volta do cativeiro babilônico, então, é o tema de hoje. Bueno, o que a gente vai olhar nessa história que está acontecendo? Que vem um novo rei, que é o Ciro, rei babilônico, e ele, assim, pode-se dizer que foi um escolhido por Deus dentro desse contexto, apesar de ele estar em outra terra, dele ser de uma outra cultura. As religiões se cruzaram nesse período de tempo. Houve períodos em que os reis adotaram a religião do povo de Israel e depois voltam atrás. Então tem um movimento bem interessante aí. Mas enfim, a semente foi plantada lá na Babilônia. E esse Ciro, que é o nosso rei de hoje, que era o rei da Pérsia, então, ele vai trazer a religião de volta a um patamar assim de grande importância. E ele vai ser um instrumento de Deus para a reconstrução de Jerusalém e a volta do povo para Jerusalém. Então Ciro vai ordenar que a cidade seja reformada, enfim, haviam destruído o templo, haviam destruído muros, e isso tinha ficado abandonado lá por tantos anos. Agora Deus chama Ciro e vai lá o Ciro para reconstruir o templo, e ele convoca o povo, convoca os sacerdotes, convoca o povo judeu, convoca todo mundo para reconstruir o templo sagrado de Jerusalém. E isso vai acontecer. Então Zorobabel, ele vai levar o primeiro grupo agora dos exilados, que agora já estão sendo liberados, estão sendo libertados, de volta para Jerusalém, para a retomada da construção do templo e a devolução dos objetos sagrados que tinham sido levados daquele templo também. Então a gente percebe aqui que há uma grande mobilização do povo para a reconstrução e a reorganização. Talvez esse povo lá no cativeiro também tinha orado muito por esse dia, tinha pedido muito, tinha essa expectativa de um dia poder voltar para as suas terras originais e poder desenvolver a sua religiosidade mais tranquila, e também todo o sistema que eles tinham, econômico, político próprio deles, poder retomar isso e poder desenvolver a sua religiosidade de novo. Então vai acontecer que a reconstrução do templo é retomada. Vai ter então uma organização de pessoas importantes, de destaque lá, que vão dividir-se em grupos para fazer essa retomada. O templo vai ser reconstruído, o Ciro vai devolver os objetos sagrados que tinham sido levados do templo. Todos os objetos, são muitos milhares de objetos sagrados daquele templo que estavam na Babilônia, agora eles vão voltar para Jerusalém. E a gente vai ver então que tem aqui um segundo grupo que vai ser levado depois que o templo já está dedicado. Então nós vamos ver o rei, aqui já é outro rei, é outro personagem que já está dentro da história, é o Artaxerxes, e o Esdras, que era o profeta que estava lá no meio, o escriba que estava lá no meio desse povo judeu, liderando o povo. Nós vamos encontrar Neemias também. Neemias ele é enviado por Deus para o meio do povo com a missão de reconstruir os muros da cidade.
E Neemias vai ter um papel muito importante dentro desse cenário. E aí nós podemos fazer uma pauta bem legal de a gente pensar sobre a influência que a gente pode ter dentro dos grupos que a gente pertence, né? A gente vai ver o Neemias organizando as pessoas, fazendo aquele papel de liderança, organizando para atividades práticas. Os profetas tinham que pregar a palavra, né? E o Neemias estava lá organizando as pessoas no lado prático. Hoje poderíamos dizer assim, tipo um presidente de comunidade, né? Então, organizando a comunidade para que a comunidade possa ter a sua própria identidade. Então, vamos lá, nós que vamos ter que fazer. Deixa lá os pastores na pregação da palavra, assim como eles deixaram os profetas fazendo isso, e vamos nós colocar a mão na massa e organizar, reconstruir o templo, reconstruir os muros e dar a segurança de volta para o povo. Quer dizer, é o trabalho mesmo, né, do dia a dia da comunidade. E o Neemias é o cara que organiza isso. E ele tem uma estratégia bem interessante. Se você vai ler o livro depois, você vai ver. Ele tem uma estratégia muito interessante de organização. Ele não é só um presidente que fica lá na frente falando, dizendo o que tem que fazer. Ele vai lá e ajuda o povo a fazer. Ele entra na história do povo. Ele participa com o povo. Um belo exemplo aí para as diretorias e os líderes dentro das nossas congregações, né? De que não sejam só pessoas que ficam elucubrando, né, pensamentos e vendendo ideias e falando bonito e tal, que também é importante, né, muitas vezes, mas precisa botar a mão na massa, né? A gente precisa fazer a coisa funcionar. E aí o Neemias, ele desafia as pessoas: olha, quem sabe, em vez da gente olhar esse muro tão grande, né, que tem tanta coisa para fazer, ele desanima, a gente não vai conseguir, é muito pouco, nós estamos desfalcados, a gente está vindo aí de um cativeiro, de um exílio, né? Não tinha dinheiro, não tinha riqueza, ninguém estava assim com recursos sobrando para fazer esses investimentos. Então o Neemias, ele desafia as pessoas: vão fazer o seguinte, cada um faz o pedacinho de muro que está na frente da sua casa, e aí a gente vai ver o que vai dar. E aí foram se organizando, grupos pequenos, se ajudando, vizinho com vizinho e tal. Em pouco tempo recorde, os muros de Jerusalém estavam todos levantados. Cada um se organizou, cada um foi buscar recursos, cada um, em vez de então ficar olhando o grande, que a gente não consegue, a ideia era olhar o pequeno que eu consigo. Vamos juntar os pequenos e vamos ver no que dá, né? Então, bem interessante essa estratégia de envolvimento das pessoas na liderança, ter uma gestão positiva e produtiva, né, que leva as pessoas a se envolverem, que encanta, que seduz. Provavelmente Neemias era um cara que tinha muito respeito das pessoas. Se ele fosse um desorganizado, desacreditado, ele não teria conseguido fazer, mas ele provavelmente ele tenha construído uma história bonita dentro daquele povo, e agora ele tem crédito junto ao povo, e ele vai e usa esse crédito, né? Usa essa influência, esse respeito que ele tem, e consegue mobilizar as pessoas para o bem delas mesmas. Elas iriam ficar felizes, como de fato ficaram, ao ver o templo reconstruído e ao ver os muros postos e ver que foram eles que fizeram tudo isso. Então essa sensação de pertencimento é muito interessante na gestão de pessoas, né? Que as lideranças da igreja tenham esse pensamento do envolvimento das pessoas. Não é só pedir o recurso, não é só comunicar o que está sendo feito, mas é ir lá e permitir que as pessoas decidam junto, que as pessoas pensem junto, que adotem estratégias junto e que trabalhem junto, né, para fazer aquilo funcionar. O que é importante para o grupo todo, todos participando, agrega significado, né, para as pessoas. E provavelmente essas são as pessoas também que vão ajudar a cuidar, porque elas vão receber tudo pronto, tudo de graça. Como elas botaram a mão, como elas fizeram, elas vão proteger aquilo, vão defender aquilo, vão investir para a conservação daquilo também, com outra pegada, né, do que se tivessem sido só comunicados. Ó, dá o dinheiro aqui que nós construímos, ó, já construímos, está lá. Você fica indiferente, distante, né, do resultado do teu esforço. Ali tu leva o teu esforço, tu participa, tu faz, tu se envolve. Essa foi a estratégia de Neemias. Então ficou muito bonito, né, o resultado disso em termos de povo, né? O povo se organiza, o povo se torna mais seguro, o povo se vê feliz com isso e se reorganiza. Voltou então tudo ao seu normal. E nós vamos ter então nesse meio de tempo aí, o Malaquias, que vai ser o último profeta, né, do tempo antes do Antigo Testamento, antes do Novo. Malaquias então encerra, faz chave de ouro. Ele está aí pelo ano 420 mais ou menos,
ele vai fechando essa história do Antigo Testamento, porque agora vai começar um período chamado período interbíblico, que é o período em que houve um silêncio, não houve revelação, não houve escrita bíblica nenhuma, que vai até o ano do nascimento de Cristo, onde começa, não exatamente no ano que Cristo nasceu, mas as novas histórias que vão ser escritas começam com o nascimento de Cristo, né? Então vão começar aí os evangelhos e as cartas daqui a 400 anos. Então esse período chamado período de silêncio, ou período interbíblico, é o período em que não houve a revelação da palavra de Deus. E Deus aguardou para que a palavra, o tempo, maturasse, né? Ficasse pronto para o nascimento de Cristo. E aí vem então o Novo Testamento e começa toda a nova história deste povo. Então aí nós temos, né, uma caminhada bem legal que nós conseguimos fazer durante esse período de estudo das histórias, procurando em cada história um pouco de identidade da nossa própria história, da nossa própria igreja, da nossa própria congregação, e como que nós podemos ir interagindo dentro dessa história. A melhor forma que temos de construir a história é interagir com ela. Então fica aí a dica para você também, você que está dentro de uma congregação, de uma comunidade, que faz parte de uma igreja, né? Procure essa interação, proponha essa interação, promova essa interação das pessoas, envolva as pessoas para que eles possam ter significados importantes naquilo que estão fazendo, certo? Fica aí então, um grande abraço para você, até a próxima semana, a gente se vê, se encontra de novo. Tchau, tchau.